Olá, alunos da TV Escola Jaboatão, sejam muito bem-vindos para mais uma aula. Eu sou Jefferson Oliveira e juntos nós vamos estudar a matemática do quarto e quinto ano. O tema da aula de hoje é fração. Vamos começar? As frações surgiram às margens do rio Nilo, por volta do ano 3000 a.C., para medir e registrar a quantidade de terras que eram distribuídas pelo faraó para os agricultores. Essas terras eram valiosas, pois no mês de junho, as águas do rio Nilo inundavam a região às margens do rio, fertilizando os campos. No mês de setembro, os estiradores de cordas, que eram os escravos do faraó, eles utilizavam cordas esticadas e nós, comunidade de medidas, para fazer a medição dessa região. Entretanto, raramente essas medições resultavam em um número inteiro. Portanto, eles tiveram a necessidade de criar um número que indicasse as partes que sobravam ou faltavam. Portanto, criaram um número com dois indicadores. O primeiro mostraria a quantidade de terras que era dividida. E o segundo indicador mostraria a quantidade que era utilizada nas medições. Vamos ver aqui como eles representavam. Nós temos aqui o rio Nilo e vamos tomar como exemplo uma margem, certo? Bom, eles faziam a divisão da seguinte forma. A cada parte dividida, eles representavam com um traço. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Bom, representando as partes que eles dividiam na margem do Nilo. Em seguida, eles representavam cada parte com esse símbolo. Vamos transformar nas frações que nós conhecemos. Olha só o número fracionário que nós podemos formar. Nós temos o traço. Bom, o número que fica abaixo do traço, ele indica a quantidade de partes que nós dividimos o todo. No caso que nós dividimos aqui a margem. Então, nós dividimos em 7 partes. Portanto, 7 é o denominador. O número que fica acima do traço é o numerador. Ele indica a quantidade de partes que nós queremos representar ou que nós vamos tomar do inteiro. No caso, 1/7 representa cada parte dessa que foi dividida. Para ficar mais claro, nós vamos ver outros exemplos, tá certo? Amanda recortou 2 círculos em papel cartão. Um dos círculos, ela dividiu em 2 pedaços do mesmo tamanho. Como podemos representar em forma de fração? Bom, nós temos aqui um traço. O número que fica abaixo do traço, ele indica a quantidade de partes que nós dividimos o todo. O papel cartão foi dividido em 2 pedaços, portanto, 2 é o denominador. O número que fica acima do traço é o numerador. Ele indica a quantidade de partes que nós queremos representar, ou que vão ser tomadas do inteiro. No caso, 1 é o numerador. Portanto, 1/2 ou a metade é cada pedaço desse que a Amanda dividiu. Olha só esse exemplo. Um canteiro de hortaliças está dividido em 3 partes iguais. Como podemos representar em forma de fração? Se o canteiro está dividido em 3 partes iguais, vamos fazer a representação em forma de fração. Olha lá. O número que fica abaixo do traço, ele indica a quantidade de partes que o canteiro foi dividido. No caso, o canteiro foi dividido em quantas partes? 1, 2, 3. 3 partes, portanto, 3 é o denominador. O número que fica acima do traço é o numerador. Ele indica a quantidade de partes que nós queremos representar ou que nós vamos tomar do inteiro. No caso, 1 é o numerador. Portanto, cada parte dessa do canteiro representa 1/3 ou a terça parte. Se somarmos 1/3 mais 1/3 mais 1/3, nós vamos ter 3/3, que é igual a 1 inteiro, pois 3 dividido por 3 é igual a 1. Olha só esse exemplo. Sueli está fazendo bolo e na receita diz que ela tem que adicionar 1/4 de copo de leite. Observe como Sueli fez. Sueli pegou o copo e dividiu em 4 partes iguais. E Sueli viu que ela vai utilizar essa parte do copo de leite, pois vamos representar em forma de fração. O número que fica abaixo do traço indica a quantidade de partes que Sueli dividiu o copo. Sueli dividiu em 4 partes iguais. Portanto, 4 é o denominador. O número que fica acima do traço, ele indica a quantidade de partes que Sueli
usou na receita, no caso 1. Então, 1 é o numerador. Formamos a fração 1/4, portanto, cada parte dessa dividida do copo representa 1/4 ou a quarta parte. Nós também podemos representar a fração em reta numérica. Observem esse exemplo. O professor do 5º ano da Escola Municipal Jesus de Nazaré está ensinando fração e desafiou Pedro a representar a fração 1/5 na reta numérica. Olha só o diálogo dos dois. O professor fala: represente a fração 1/5 na reta numérica. E Pedro responde: bom, professor, eu posso fazer dessa forma. Pedro desenhou uma linha na horizontal, uma reta. Em seguida, ele numerou essa reta, do 0 ao 1. Depois, Pedro dividiu em 5 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5. E Pedro viu que cada parte dessa que ele dividiu representa 1/5, pois o número que fica abaixo do traço indica a quantidade de partes que Pedro dividiu a reta numérica. Pedro dividiu em 5 partes, portanto 5 é o denominador. E o número que fica acima do traço representa o número que nós queremos representar, ou que vão ser tomados da reta numérica. Então, 1 é o numerador. Então, o 5º indica cada parte dessa que Pedro dividiu da reta numérica. Bom, gente, a palavra fração vem do latim fractione, que significa divisão, quebra, rasgo. Portanto, fração é uma parte ou mais de um inteiro quando ele está dividido em partes iguais. Olha só, então nós temos aqui dois indicadores na fração. Nós temos o denominador, que indica a quantidade de partes que é dividida do inteiro, e nós temos o numerador, que indica a quantidade de partes que são tomadas, ou que nós queremos representar. Pois bem, já que a gente aprendeu o conceito de fração, vamos agora aprender leitura de frações. Na fração, o numerador deve ser lido normalmente. Já o denominador segue algumas regras. Denominador menor que 10, lê-se o número na forma ordinal, do 4º ao 9º. Observem, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5. 1/6, 1/7, 1/8, 1/9. Denominador maior que 10 e diferente de 100 ou 1000, lê-se o número seguido da palavra avos. Olha só, 2 onzeavos, 5 quinzeavos, 15 35avos e assim sucessivamente. Denominador igual a 10, 100 ou 1000, lê-se o número seguido das palavras décimos, centésimos ou milésimos, respectivamente. Observem, 3 décimos, 9 centésimos, 29 milésimos. Bom, prestem bastante atenção. Em uma fração, o denominador nunca pode ser zero. E em uma fração, quando o numerador e o denominador são iguais, a fração é igual a 1 inteiro. Olha só esse exemplo. Nós temos aqui uma pizza. Ela foi dividida em 4 partes iguais. Portanto, nós temos 4/4, pois nenhum pedaço da pizza foi comido. Se nós temos 4/4, nós temos 1 inteiro, pois 4 dividido por 4 é igual a 1. Bom, gente, vamos colocar em prática aquilo que nós estamos estudando. Escreva as frações das partes coloridas. Olha só, na letra A nós temos um círculo, ok? Bom, nós sabemos que o número que fica abaixo do traço é o denominador. Ele indica a quantidade de partes que nós dividimos o todo. No caso, o círculo foi dividido em quantas partes iguais? Vamos contar? 1, 2, 3. Portanto, 3 é o denominador. O número que fica acima do traço indica a quantidade de partes que nós queremos representar, ou que foram coloridas aqui, do círculo. Quantas partes foram pintadas? Vamos contar? 1, 2. Portanto, 2 é o numerador. Formamos a fração 2/3. Observem a letra B. Nós temos um hexágono. Esse hexágono foi dividido em quantas partes iguais? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Portanto, 6 é o denominador. O número que fica acima do traço é o numerador. Ele indica a quantidade de partes que nós pintamos, no caso, ou vamos representar.
ou que foram tomadas do inteiro. No caso, quantas partes foram pintadas do hexágono? 1, 2, 3, 4. Portanto, 4 é o numerador. Formamos a fração 4/6. Na letra A, 2/3, B, 4/6. Vamos continuar colocando em prática. Represente cada fração abaixo em forma de figura. Depois escreva como se lê cada fração. Na letra A, nós temos a fração 6/8. Vamos representar? Para isso, vamos utilizar um retângulo. Bom, esse retângulo vai ser dividido em quantas partes iguais? Para respondermos a isso, vamos observar o número que está no denominador. O denominador é igual a 8. Portanto, vamos dividir o retângulo em 8 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Agora, vamos representar o numerador. O numerador é igual a 6. Portanto, vamos pintar 6 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, representamos a fração 6/8. Agora, observem a letra B. Nós temos a fração 7/10. Vamos utilizar novamente um retângulo. Bom, esse retângulo vai ser dividido em quantas partes iguais? Para respondermos a essa pergunta, vamos observar o número que está no denominador. O denominador é igual a 10. Portanto, vamos dividir em 10 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bom, representamos o denominador. Agora, vamos representar o numerador, que é o número que fica acima do traço. O numerador é igual a 7. Portanto, vamos pintar 7 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Representamos a fração 7/10. Bom, agora é a sua vez. Eu tenho certeza que você prestou bastante atenção durante a aula. Portanto, pegue o seu caderno e a sua caneta e faça a anotação do desafio. Zé Amaro está vendendo laranja e ofereceu ao seu compadre Batista. Olha só como o Batista respondeu. Aceita uma laranja? Só 1/6. Compadre, você gosta mesmo de laranja, hein? Bom, represente a fração falada por Batista no círculo abaixo. Bom, gente, eu tenho certeza que vocês aprenderam muito durante a aula, portanto, façam o desafio com carinho, tá certo? Um forte abraço virtual e até a próxima.